muito bom dia. Você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de comportamento. Todos os sábados, um novo tema para trazer mais qualidade de vida a você de casa. Bom, a cantora Anitta deu visibilidade a uma doença quando postou nas suas redes sociais que estava sofrendo com muitas dores. Você sabe que doença é esta? Então hoje o Viver Bem vai falar sobre a endometriose. Convidamos a ginecologista e obstetra, a doutora Nara Brito, para nos explicar sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento dessa doença. Seja bem-vinda aqui conosco, doutora. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, satisfação em recebê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, eu sempre estou disposta. A gente percebeu que a endometriose, por mais comum que seja, ela ganhou mais notoriedade recentemente por conta da Anitta, né, que se queixou ali das dores, da dificuldade de diagnóstico dela durante algum tempo. Mas o que é a endometriose, doutora? A endometriose é a saída, é o encontro de focos de dentro do útero para as outras partes que não seja uterina. Então, esse é o conceito da doença. Nosso útero, ele tem várias camadas. Dentro do útero tem um endométrio. O endométrio, ele pode se encontrar fora dessa região, que teria que ser só dentro do útero, e aí provoca a endometriose. Para ficar mais simples para a gente explicar, doutora, a gente separou aqui uma imagem, inclusive, né? Vou pedir para a produção colocar na tela, para a gente entender como é que funciona, como é que ocorre a endometriose nas mulheres. Aqui a gente tem o desenho do útero, Perfeito. né? Então aqui, vamos lá. Esse daqui, essa parte interna, dá para todo mundo ver? Isso aqui é onde fica o endométrio. Aqui é a camada muscular e aqui é a camada serosa, que é a membraninha que recobre o útero. Esse endométrio, ele tem origem embrionária, como todo o nosso corpo, é origem embrionária. E algumas vezes, por alguns motivos, esse endométrio pode se encontrar fora. Olha aqui, nesse caso está na serosa, aqui na tuba uterina, aqui é um endometrioma porque está no ovário, então está aqui na região istímica do útero, mas pode estar em outros locais fora da região pélvica. Tem endometriose pulmonar, tem endometriose na bexiga, no intestino. Então, assim, endometriose, o conceito, para todo mundo entender, é essa região do endométrio fora daqui, de dentro da casinha dele. Ele vai passear nas outras casinhas. Ou seja, só mulheres vão ter endometriose. Só mulheres. É uma doença feminina. É uma doença estrogênio dependente. Nós, mulheres, nós somos cheias de estrogênio. Então, o endométrio, por conta dos nossos ciclos, ele vai sofrer alterações para receber neném ou não receber neném, acontece a menstruação, etc. Ele tem receptores para o estrogênio. Então, como a gente tem esse tecido fora da camada e nós estamos com ciclo, estamos com estrogênio, então esses receptores aqui fora vai responder ao estímulo de estrogênio, por isso que é uma doença estrogênio dependente. Então, mulheres e que tem que ter útero e que tem que ter endométrio. Mas o que leva o endométrio a se deslocar? O que leva a causa da endometriose? Tem vários fatores, né? O mais aceito é a menstruação retrógrada, porém, algumas mulheres, a maioria, tem algum grau de menstruação retrógrada. O que é menstruação retrógrada? A gente menstrua assim, né? Aqui, dá pra ver. A gente menstrua assim. Então, em alguns casos, a menstruação volta um pouco, entra na cavidade, aqui, por aqui, olha, acaba entrando na cavidade abdominal, na cavidade pélvica e vai fazendo outros focos. Na maioria das mulheres, o nosso sistema imune, quando reconhece essas células fora do local, não deixa elas se proliferar. Em algumas mulheres, esse sistema imune não faz isso. Então, ele acaba se proliferando. Outra grande teoria é a origem embrionária. Como eu falei, nosso corpo, nós somos um embriãozinho. Lá, os embriões têm as suas células sendo formadas. Então, as células do abdômen e as células da pelve são formadas pela mesma parte do embrião. Então, o que acontece? Algumas células não se diferenciam, porque elas vão se diferenciar. A célula vai virar abdômen, vai virar útero, vai virar trompa. Então, em algumas situações, não se diferenciam. Por isso que encontra esses focos extrauterinos.
Então é outra causa. E tem uma terceira causa que seria uma causa devido a alguma cirurgia, que aí saiu alguma parte do endométrio para a parede abdominal, aqueles endometriose de cicatriz cirúrgica. Então são assim as 3 principais causas. E pode ser assintomática, doutora, a endometriose? É muito raro, mas pode ser assim, oligossintomática. Por quê? Porque ela é muito parecida assim, eu tô tendo uma coliquinha, eu tô tendo uma cólica mais leve, eu tenho uma menstruação mais abundante, e isso é considerado normal no meio feminino. Então, assim, então é oligossintomática. Assintomática é raro. Bom, a gente vai falar também sobre os sintomas da endometriose. Quando eles aparecem, quais são os principais sintomas? Deixa eu fazer uma pausa agora bem rapidinho, o programa está apenas começando, então você de casa, fique conosco. Daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre a endometriose, doença que acomete mais de 6 milhões de mulheres no mundo. Por isso, estamos falando deste assunto aqui no Viver Bem, recebendo a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra. Doutora, a gente falava no bloco anterior, né, sobre os sintomas que podem surgir. Há mulheres que são assintomáticas, mas há mulheres também que têm aí sintomas. E entre os sintomas que merecem destaque, a gente colocou aqui, por exemplo, a cólica menstrual, a dismenorreia, que com a evolução da doença aumenta de intensidade e pode incapacitar as mulheres de exercerem suas atividades habituais. Cólicas muito fortes podem ser sinal de endometriose? É um sinal. Existem cólicas primárias e cólicas secundárias. Isso a gente vai investigar no consultório. Cólica primária é aquela cólica que não é porque a paciente tem doença, que tem algum problema. Então, a gente faz toda uma investigação e aí classifica. E tem a cólica secundária, que é provocado por algum problema de saúde, como a endometriose. Mas nem toda mulher que tem cólica forte é mulher portadora de endometriose. Isso tem que ficar claro. Tem que ir no ginecologista para a gente fazer essa diferenciação. Mas um dos sinais, sim, é uma cólica muito forte. Pode ser que essa cólica dê só no pezinho da barriga. Tem outras que pacientes, a depender do grau dessa endometriose, pode dar na região da coluna e irradiar para as pernas. Pode dar uma cólica mais difusa. No período menstrual, o abdômen fica mais inchadinho. Então, tem vários tipos de cólica, mesmo para a gente classificar a doença. Só uma correção antes da gente seguir aqui com os sintomas. Falei no início que a endometriose, ela comete mais de 6 milhões de mulheres no mundo, mas na verdade no Brasil. Então, assim, a doença ela é muito mais comum do que a gente imagina, né, doutora? É uma doença subdiagnosticada. Por quê? Pelo motivo que a gente falou no comecinho. É uma doença que se parece, no começo, com a nossa vida, com cólica primária. A mulher está acostumada, tenho cólica, toma um remedinho para dor e tal. Então, fica subdiagnosticada. E, geralmente, o diagnóstico vem ou quando ela tenta engravidar, que tem um pouquinho de dificuldade, ou quando ela já está sofrendo muito e aí o médico suspeita e fala assim, vamos fazer alguns exames. Até falando deste dado, doutora, segundo levantamentos, né, a média de idade onde ocorre o diagnóstico das mulheres é por cerca dos 32 anos, mas mulheres que já sofrem há bastante tempo. E isso já é uma evolução. E que foi tardio, né? Isso é uma evolução aos 32 anos. Em 2014, 2015, a média era 40 anos. Agora já estão, porque está se falando mais da doença. Mas ainda assim, mulheres que têm um diagnóstico tardio, né? Porque a gente pode descobrir desde a adolescência. Então, a paciente chega, é adolescente, está com dor, está com cólica muito forte, aí a gente vai lá, examina. Não precisa ter relação sexual para a gente poder examinar uma paciente adolescente. A gente tem outros mecanismos de exame para fazer o diagnóstico de endometriose. Mas é importante, sentiu cólica, teve muita menstruação, é importante. E a primeira menstruação, vai logo no ginecologista, né? Temos mais um sintoma que chama bastante atenção para a endometriose, que é a dispaurenia, dor durante as relações sexuais. Então, sentir um desconforto na relação sexual, isso não é normal. Tem alguns desconfortos,
provocados por outras doenças mais comuns, mas tem uma dor mais específica, principalmente da endometriose profunda, que a gente chama dor funda. Então, quando há a penetração mais profunda, a paciente sente uma dor em fundo cego. Então, assim, é uma dor estranha, não é uma dor, quando está no período de ovulação, sente um incômodozinho, porque cada mulher tem uma sensibilidadezinha, às vezes não está bem lubrificada, às vezes não está legal na situação, na posição, mas tem a dor, assim, toda vez que vai ter relação tem dor, toda vez que vai ter relação tem dor. Aí é uma coisa da gente ficar de anteninha em pé. Dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação também pode ser esse é um sinal quando a endometriose já está mais um pouquinho avançada. Então, assim, como eu falei, a endometriose é o tecido de lá da menstruação que vai para outras regiões. Então, ele pode ir para a bexiga, ele pode ir para o intestino, ele pode ir para o retroperitônio, ele pode ficar nos ligamentos, por isso que dá essas dores lombares. Então, por isso que pode, durante o período menstrual, que é o período que a mulher está sangrando, liberando prostaglandina, então ela pode sentir, na verdade, ela pode sentir dor ao fazer xixi nesse período. Às vezes tem diarreia e aí ela examina, ela olha lá, tem um pouquinho, uns riscozinhos de sangue e muitas vezes não dá para ver a olho nu esses riscos de sangue, nem a urina com sangue. Em alguns casos sim, outros não. Então vai ter que fazer um exame mais aprofundado para a gente saber se é caso de endometriose profunda que vai causar esses sintomas. Infertilidade também pode ser um sintoma de endometriose? Geralmente acaba sendo descoberto, na maioria, por conta da infertilidade. O útero vai sofrer a menstruação retrógrada, as tubas uterinas ficam obstruídas e a tuba uterina, gente, é o canalzinho onde o espermatozoide vai encontrar com o óvulo. Se ele está fechado por uma endometriose, como é que vai ter o neném? Entendeu? Como é que vai encontrar o óvulo para ser fecundado ali? Então, aí a mulher tem dificuldade, fica tentando. E assim, tem que tentar durante um ano relações sexuais 2, 3 vezes na semana, sem contraceptivo e tudo, casal, para depois a gente começar a pensar num caso de infertilidade. Porque assim, tô tentando 2 meses e não conseguiu. Aí tá dentro do esperado, tá dentro do padrão. Mas a infertilidade, infelizmente, por conta da descoberta da doença de forma tardia, porque quando descobre mais precocemente, a gente pode evitar esse tipo de obstrução. Então, pode evoluir para a infertilidade. A gente pensa, então, na infertilidade tanto como um sintoma para algumas, mas, na verdade, ela é uma consequência da endometriose, né? Assim como no caso da endometriose intestinal, a endometriose na urina, né, cística. Então... Certo. Existem exames, doutora, que ajudam a confirmar o diagnóstico de endometriose? Existe. A gente tem o exame clínico, primeiro a anamnese, né? Que a gente vai ver toda essa história da paciente, a gente vai ver se a mãe tem cólicas. Não precisa a mãe estar com diagnóstico de endometriose, se tiver, beleza, né? Porque fica mais fácil. Mas às vezes a mãe também tem uma história de muita dor durante o período menstrual. Então a gente vai ver a história clínica da paciente. Aí no exame físico a gente vai ver pontos que pode dar dor durante o toque vaginal. A gente vai olhar com espéculo e quando a gente suspeita, a gente pode pedir inicialmente ultrassonografia para a endometriose. Não é uma ultrassonografia comum, pélvica, transvaginal, de rotina. É uma ultrassonografia que exige preparo, que tem que ser com um especialista de ultrassonografia que entende de endometriose, porque ele vai procurar, ele tem olho clínico para achar os focos de endometriose. E aí, tá suspeito, não achou, ainda podemos partir para a ressonância magnética também, com preparo, também com um médico especialista que sabe analisar o que é um foco de endometriose. Aí, conseguimos, porque são sinais de presunção, não dá pra gente fechar diagnóstico. A gente pede marcador tumoral, CA125, tem tudo certinho, tá com um sinal mesmo, deu lá foco de endometriose, aí a paciente pode precisar de uma laparoscopia. Então a gente faz aquela cirurgia por vídeo para dissecar os focos de endometriose, mandar esses focos para análise histopatológica, que o pessoal conhece como biópsia. Então vai mandar, quando nessa análise vier escrito
é endometriose, tem foco de endométrio ali, aí sim, fechou, certeza, diagnóstico de certeza. Vamos sentar para a gente ficar um pouquinho mais à vontade, doutora, para continuar falando deste tema, que realmente é muito importante, acomete muitas mulheres. O diagnóstico, pelo que a gente percebe referente aos dados, ele ainda ocorre de forma tardia, então é sempre muito bom a gente trazer esse tipo de esclarecimento. Qualquer mulher está sujeita, doutora? Sim, qualquer mulher. Nós temos útero, nós temos o estrogênio, então qualquer mulher é sujeita a ter endometriose. Basta estar na idade reprodutiva. Basta estar na idade reprodutiva. Isso. Certo, a gente segue falando sobre este tema depois do intervalo, então você de casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho o Viver Bem está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre endometriose, a doença que ganhou mais notoriedade a partir aí das manifestações da cantora Anitta, que foi submetida inclusive a procedimento cirúrgico e que acomete muitas mulheres que normalmente não sabem como identificar, quando procurar um médico. E é até curioso pra gente, né, doutora? A gente está conversando aqui com a doutora Nara Brito, que uma mulher como a Anitta, por exemplo, que tem recursos financeiros, o diagnóstico, ela se queixava ali que foi um diagnóstico tardio, que ainda faltava esclarecimento a respeito deste assunto. Na verdade, pelo que eu li pouco, né, sobre o caso da Anitta, mas pelo que eu li, o sintoma dela estava relacionado, aí ela falou assim, quando eu tenho um parceiro mais avantajado, eu ficava sem conseguir, ela colocou no Twitter, eu ficava sem andar, então assim, não era um sintoma clássico daquelas cólicas, menstruais, então ela se queixava especificamente, pelo menos foi isso que ela tuitou, né, especificamente disso. Então, o que se pensa quando a mulher tem relação sexual e depois aparece com dor pélvica? A primeira coisa que se pensa é numa infecção urinária. E aí vai se fazer a investigação. Não deu infecção urinária, aí sim, vamos para outros diagnósticos, que também pode confundir com síndrome do intestino irritável, então alguns problemas intestinais. E às vezes até pela falta de desinformação, achar que está relacionado de fato a uma relação sexual mais intensa, né? E não é bem isso que pode levar a uma dor, né? A dor nunca é sinal de normalidade. Dor é sinal de alerta. Vamos pensar sempre assim, dor, sinal de alerta. Teve dor, vai ao médico, verifica o que era essa dor para a gente descartar doenças, né, patologias, ou se a dor é de origem primária, como eu expliquei lá no primeiro bloco. E qual vai ser o tratamento, doutora, da endometriose? Tem os tratamentos medicamentosos, que ele vai inibir esse estrogênio natural, e ele vai tentar diminuir os focos de endometriose. Em algumas situações, ele é bem-vindo, ele serve. Em outras situações, a gente precisa já fazer cirurgia quando a endometriose é mais avançada. Então, faz a cirurgia, tira os focos, mas mantém a medicação, para que esses focos não surjam outros focos. Então, a gente tem que bloquear esse estrogênio para o endometrioma não receber o estímulo e não proliferar. Quais as complicações, se não tratada, vão ser apenas questões de qualidade de vida ou, de fato, pode trazer problemas à saúde da mulher? Nossa, problemas imensos. Já pensou, todo mês você está com uma cólica horrorosa, você vai ter uma relação sexual com seu parceiro, você não consegue, você sente dor, você não tem prazer, você tem dor. Você vai ter diarreia, você tem dor na urina e não tem infecção. Às vezes, dependendo do grau, a mulher sente essas dores pélvicas fora do período menstrual. Então, atrapalha completamente a qualidade de vida da mulher. E ainda pode levar à infertilidade, né? Fora que pode levar à infertilidade e a complicações assim, até mais graves do que a infertilidade. Mas toda cirurgia de endometriose vai deixar a mulher infértil? Não, a cirurgia justamente é para não deixar infértil, dependendo de onde esteja esse endometrioma, esse foco de endometriose. Então, se tem como desobstruir, se tem como a gente tirar, porque melhora a dor. Se você tira o foco,
inibe o crescimento, você melhora a dor. E se tiver tudo obstruído, mas aí, gente, são detalhes médicos, né? Que se tiver tudo obstruído, tal, ainda tem inseminação, tem outras opções de tratamento da infertilidade. Mas, assim, a infertilidade é uma consequência, mas ao meu ver médico, até o menor, porque só 50% das mulheres que têm endometriose vai ter infertilidade, 50%. É muito, mas a qualidade de vida de todas as 100% que tem é horrível. Tem cura, doutora, se tratada? Não, cura não, tem controle, porque assim, tá com a doença, tá avançando, a gente vai fazer medicação, a medicação você vai ter que tomar sempre. Tirou o máximo de foco de endometriose, beleza. Se está no comecinho, tem como a gente inibir essa evolução da doença, mas considerar a paciente curada de endometriose, aí fica complicado. Qual que é a relação da doença com o anticoncepcional? O anticoncepcional camufla a doença. Ele não trata a doença, porque ele mantém o nível de estrogênio, um estrogênio que não é do próprio corpo, num determinado patamar, diminui o sangramento, com consequência, ele diminuindo o sangramento menstrual, vai diminuir a progressão da doença para a menstruação retrógrada, e aí a mulher vai ter menos sintomas de cólica, menos sintomas de dor e pode fazer com que o diagnóstico fique mais tardio. Então, não é aconselhável, estou com dor de cólica, vou tomar anticoncepcional que melhora a minha dor de cólica. Pode estar camuflando a sua endometriose. Não é uma medicação para tratamento de endometriose. Acnes ou queda de cabelo podem ser sintomas da endometriose? Assim, em raras exceções, raríssimas exceções, quando tem um endometrioma no ovário que estiver interferindo no ciclo ovariano e deixando essa mulher mais androgênica, pode aparecer alguma acne, alguma coisa, mas não é um sintoma clássico de endometriose. Enquanto a mulher ainda não trata, enquanto ela ainda sente todos esses reflexos da endometriose, ela pode engravidar? Ela continua fértil? Continua fértil. Se ela não tiver obstrução das tubas uterinas, se ela não tiver comprometimento nesse sentido, ela continua fértil. Tem mulheres que só vão descobrir endometriose na hora que a gente está fazendo a cesariana, que vê lá, que a gente abre a barriguinha e vê lá, olha, tem foco de endometriose aqui. Então, assim, tem sim. A mulher que engravida com endometriose, ela pode perder o bebê? A gente pode perder o bebê por N motivos, mas por conta da endometriose, é um dos fatores de risco, mas não vai perder o bebê. Tem endometriose, vai perder o bebê. Não. A gestação depende de outros fatores que não só o problema da endometriose. Muito bem, a gente quer dar mais uma vez que agradecer a sua participação com a gente, viu, doutora? Obrigada. O tema realmente é de extrema relevância, muito interessante a gente poder levar essa informação para todos os públicos. Obrigada, viu? Eu que agradeço, fico à disposição para informar o público, tentar falar de uma forma bem clara para que todos entendam, do jeito que a Anitta falou, tá bom? E muito obrigada pelo convite. Obrigada. Agradecer também a Celibras, mais uma vez, por ser parceira do Viver Bem, por ser parceira do nosso programa, levando este tema a todos os públicos, viu? E agradecer a você de casa, mais uma vez, que está aqui conectado, juntinho conosco na tela da SIC TV. Ótimo sábado, ótimo fim de semana, aproveite bastante e até a próxima. Tchau, gente!